Alô, meu jovem senhor, minha jovem senhora, você sabia que a aposentadoria da pessoa com deficiência possui critérios mais flexíveis e ser considerada uma pessoa com deficiência para fins previdenciários pode ser algo muito vantajoso? Meu nome é Karina, eu sou advogada e é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer dois esclarecimentos iniciais. O primeiro é que esse vídeo não é sobre o benefício de prestação continuada, ou BPC-LOAS, devido à pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Segundo, esse vídeo também não é sobre a aposentadoria por invalidez, que é a atual aposentadoria por incapacidade permanente. A incapacidade é completamente diferente da deficiência. Neste vídeo aqui, eu estou falando sobre a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, ou seja, aquelas pessoas que trabalharam, contribuíram para a Previdência Social e que possuem critérios mais flexíveis para conseguir dar entrada na sua aposentadoria por idade. No vídeo da semana passada, eu falei sobre a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card disponível aqui em cima. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a aposentadoria por idade. E diferente do que acontece na aposentadoria por tempo de contribuição, logo de cara eu já vou adiantando. No caso da aposentadoria por idade, obrigatoriamente o tempo de contribuição precisa ser inteiro na condição de pessoa com deficiência. O tempo mínimo exigido no caso da aposentadoria por idade é de 15 anos de tempo de contribuição com 180 meses de carência. E esses 15 anos de tempo de contribuição obrigatoriamente precisam ter sido trabalhados na condição de pessoa com deficiência. No caso, os homens conseguem solicitar essa aposentadoria aos 60 anos de idade, enquanto as mulheres solicitam essa aposentadoria aos 55 anos de idade. Carência e tempo de contribuição são coisas diferentes. É como se a carência, esses 180 meses de carência, necessariamente tem que ser aquelas contribuições pagas em dia para que sejam computadas. Já o tempo de contribuição, ainda que não tenha sido pago em dia, vai ser computado. Se a pessoa contribuiu durante os 15 anos, pagando regularmente a Previdência Social, sem nenhum atraso, esse tempo de contribuição vai coincidir com a carência. Então, um resumo dos requisitos da aposentadoria por idade é que os homens precisam ter no mínimo 60 anos de idade, as mulheres no mínimo 55 anos de idade e ambos precisam ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição com 180 meses de carência. E esses 15 anos de tempo de contribuição obrigatoriamente precisam ser na condição de pessoa com deficiência independentemente do grau. Lembra que no vídeo da semana passada, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, o grau da deficiência interferia no tempo de contribuição? No caso da aposentadoria por idade, independentemente do grau, se for grave, moderada ou leve, isso não interfere em absolutamente nada. O que é exigido apenas é que esses 15 anos, obrigatoriamente, tenham que ter sido trabalhados na condição de pessoa com deficiência, sendo, portanto, obrigatório que no momento de dar entrada nesse benefício, no preenchimento desses requisitos, que a pessoa esteja na condição de pessoa com deficiência. Essa é a interpretação que se extrai do artigo 3º, inciso 4 da Lei Complementar 142 de 2013, que foi ratificado, que foi confirmado pelo parágrafo 2º do artigo 70C do Decreto 3.048 de 99, que é o Regulamento da Previdência Social, que foi alterado pelo Decreto 8.145 de 2013. Aí você se pergunta, mas Karina, o que pode ser considerado como uma deficiência para ter acesso a esse benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência? Não existe na lei uma lista com o que pode ser considerado deficiência para fins previdenciários. O que a gente tem na lei é o conceito da deficiência que eu vou ler aqui com vocês. Ele está previsto no artigo 2º da Lei Complementar 142 de 2013 e ele diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A lei determina que a avaliação dessa deficiência deve ser feita por meio de uma avaliação biopsicossocial, que nada mais é do que uma avaliação médica em conjunto com uma avaliação social feita pelo INSS. Vale lembrar que o fato de ter ocupado vagas destinadas às pessoas com deficiência durante toda a vida não significa necessariamente que vai haver o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins de concessão dessa aposentadoria de forma automática. Do mesmo modo, o fato de não ter trabalhado nessas vagas destinadas às
pessoas com deficiência, não significa que você não pode ser reconhecido como uma pessoa com deficiência para fins previdenciários. Tudo vai depender dessa avaliação biopsicossocial, que é esse conjunto da avaliação médica com a avaliação social feita pelo INSS. Um outro ponto importante de destacar é que se o INSS não reconhecer a sua condição de pessoa com deficiência, você ainda pode buscar o reconhecimento disso na esfera judicial. E como é calculado o valor da renda mensal inicial da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? A lei prevê que o cálculo será da seguinte forma: a gente pega todos os salários de contribuição desde julho de 1994 até um mês antes da entrada desse benefício, do pedido desse benefício. No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, a lei prevê que ainda é possível descartar os 20% de salários de contribuição menores e considerar nessa base de cálculo somente os 80% de salários de contribuição maiores. E em cima desse salário de benefício, que é essa média remuneratória que desconsiderou os 20% dos menores salários e considerou somente os 80% maiores salários de contribuição, existe a aplicação do percentual de 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, ou seja, a cada ano. Isso significa que uma pessoa que tem cravado 15 anos de tempo de contribuição vai ter a aplicação do coeficiente de 85, porque a gente vai somar os 70% mais 1% para cada ano de tempo de contribuição que ela tem. Como ela tem 15 anos de tempo de contribuição, a gente vai somar 70 com 15, totalizando então 85%. E isso pode acontecer até o limite de 30%, ou seja, a gente vai somar 70 com 30, tendo esse limite de 100%. Como a aposentadoria da pessoa com deficiência não teve nenhuma alteração com a reforma da Previdência, a gente permanece fazendo o cálculo da forma como era antes da reforma, ou seja, descartando aqueles 20% menores salários de contribuição e considerando apenas aqueles 80% maiores salários de contribuição. O próprio artigo 22 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, prevê expressamente que o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria da pessoa com deficiência permanece sendo aquele previsto na Lei Complementar 142 de 2013, ou seja, da forma como era antes da reforma. Acontece que o INSS, de forma administrativa, tem aplicado o cálculo da forma atual, com base nas novas regras. Com base nas novas regras, a gente não consegue descartar os 20% menores salários de contribuição para considerar apenas os 80% maiores salários de contribuição, o que pode ser muito prejudicial. Quando a gente considera todos os salários de contribuição sem poder descartar aqueles menores, é natural que o valor dessa média seja reduzido. E o INSS tem aplicado essa forma de calcular de modo administrativo, o que é errado. Ele está indo contrário ao artigo 22 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Sendo assim, se uma pessoa com deficiência teve sua aposentadoria por idade concedida considerando todos os salários de contribuição sem a possibilidade de excluir os 20% menores, ela pode solicitar uma revisão judicial do valor desse benefício. Uma outra possibilidade de revisão desse benefício é para o caso daquelas pessoas que solicitaram uma aposentadoria por idade comum, sem ser considerada pessoa com deficiência, sendo que, na verdade, ela poderia ser considerada pessoa com deficiência e, por falta de conhecimento, solicitou a aposentadoria por idade comum. Em alguns casos, a forma de calcular a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência vai ser mais vantajosa do que a forma de calcular a aposentadoria de transição por idade comum. Porque a forma de calcular a aposentadoria por idade com base na regra de transição por idade utiliza como base de cálculo, além de utilizar esse 100% do salário de contribuição sem possibilidade de descarte, que realmente isso é indiscutível, em cima dessa média, eles aplicam um coeficiente fixo de 60%, que pode ser acrescido de 2% a cada ano de contribuição que ultrapasse os 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e os 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Então, voltando ao exemplo daquela mulher que tinha 15 anos de tempo de contribuição cravados, se ela solicitou uma aposentadoria pela regra de transição por idade, ela vai ter apenas um coeficiente de 60% cravado. Por outro lado, se ela tivesse solicitado a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, ela poderia ter um coeficiente de 85%, conforme eu já expliquei anteriormente. Porque a da aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente considera os 70% fixos e a cada grupo de 12, ou seja, a cada ano, se soma mais 1%. Então, se a pessoa tem 15 anos de tempo de contribuição, a gente soma
70 com 15, totalizando 85. E já na aposentadoria por idade, com base na regra de transição, o coeficiente, no caso dessa mulher que tem apenas 15 anos de tempo de contribuição, seria de apenas 60%. E por que eu digo que somente em alguns casos isso pode ser mais vantajoso? Porque na regra da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a gente tem aquele limite de até 100%. Então, de fato, a gente vai ter aquele acréscimo do coeficiente a cada grupo de 12 contribuições, ou seja, a cada ano, mas existe um limite de até 100%. Já no caso da aposentadoria por idade, com base nas regras de transição por idade, não existe esse limite de 100%. Pode acontecer da pessoa ultrapassar esse limite de 100%. Por quê? Existe o coeficiente fixo de 60%, mas a cada grupo de 12 contribuições, a cada ano que ultrapassa 15 anos da mulher e 20 anos do homem, consegue acrescentar mais 2%. Então, a depender do tempo de contribuição que essa mulher tinha ou que esse homem tinha, pode ser somado os 60 com esse tempo que ultrapassa os 15 anos da mulher e os 20 anos do homem, de modo que pode, inclusive, ultrapassar os 100%. Por isso que, antes de solicitar qualquer tipo de revisão da sua aposentadoria, é indispensável que você consulte um advogado da sua confiança, um advogado especialista em direito previdenciário, para analisar todo o cenário, para ver se realmente vale a pena correr atrás disso. Antes de encerrar, eu quero deixar uma reflexão muito importante. Ser reconhecido como pessoa com deficiência não significa ser incapaz. Deficiência não é sinônimo de invalidez. As pessoas com deficiência devem ser vistas e tratadas com respeito, dignidade e acolhimento, mas nunca com pena. Elas são pessoas capazes que todos os dias enfrentam barreiras que a sociedade muitas vezes não enxerga. E é justamente por reconhecer essas barreiras que o nosso sistema previdenciário criou regras diferenciadas de aposentadoria, para que essas pessoas tenham seus direitos garantidos. Que possamos sempre enxergar a pessoa com deficiência não pelo prisma das limitações, mas pela força e pela capacidade que elas demonstram ao viver e conquistar o seu espaço em uma sociedade que, infelizmente, ainda não é totalmente inclusiva. A aposentadoria da pessoa com deficiência não é um favor, é um direito conquistado. E cada direito reconhecido é um passo em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido ajudar com as informações que eu trouxe aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho para as notificações e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.